Vamos então, nesta hora, acalmarmos os nossos corações, buscando elevar as nossas vibrações, para que nossas vibrações se unam às vibrações desta casa, vibrações de amor, de paz, ambiente que previamente já foi preparado. Obrigada, Senhor, por esta casa que nos abriga, que nos acolhe, dando-nos oportunidade de trabalho, de estudo. Jesus, pedimos-te que esteja conosco neste momento de estudo e trabalho, e que assim seja. Continuando então com o estudo do Livro dos Espíritos, hoje vamos iniciar a questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? E essa perturbação é aquela que passamos no momento do desencarne. E os Espíritos respondem: uma grande influência, pois o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, o conhecimento é muito importante, ele nos influencia, porque nos dá clareza de quando chegamos lá no mundo espiritual, mas o que vai ter um peso maior é as nossas atitudes, né? Como nós vivemos aqui nesta encarnação presente. O quanto de bem pudemos fazer, o quanto nós pudemos evoluir um pouquinho nessa jornada. E aqui tem um comentário de Kardec e depois o de Miramês. Kardec diz o seguinte: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. Então, é assim que nós chegamos lá, confusos. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Então, quanto mais tempo eu fico apegado aqui, eu vou demorar para fazer esse desligamento. Demorando em fazer esse desligamento, eu vou ficar perturbado. Então, as ideias ficam confusas, eu não tenho muita noção de que já desencarnei. Muitos acreditam que ainda estão encarnados, tentam falar com seus entes queridos. A duração da perturbação de após-morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos. Há quem diga que até séculos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Por isso que é importante estudarmos sobre o processo de desencarnação, buscar entender, buscar começar a se desvencilhar da matéria, para que quando chegar a nossa hora, não tenhamos tanta dificuldade. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos, e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Então, depende disso também. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, que é o derrame cerebral, ferimentos, o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Porque é um choque, é tudo muito brusco, então não deu tempo.
Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não o ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Então, enquanto não der esse desligamento por completo, ele fica nessa perturbação, acreditando que ainda está encarnado. É bem naquele filme que a Giovana sempre comenta, né, do Ghost, que mostra, né, ele naquela perturbação, porque ele está ali preso, ele não entendeu. Agora o comentário de Miramês. Certamente que a doutrina espírita exerce muita influência para diminuir o tempo, mais ou menos longo, da perturbação espiritual após a morte. No entanto, é preciso que o estudante do Espiritismo coloque em prática os ensinamentos colhidos no Consolador Prometido. Então não basta só estudar, né? Estudar é bom, é necessário, mas o que vai contar mesmo são as nossas práticas. A perturbação que ocorre no trânsito da desencarnação, pela passagem de uma vida para outra, sem que esperemos essa mudança brusca, nos causa um impacto. E por vezes perdemos a razão, cuja recuperação demora mais ou menos de conformidade com a nossa evolução. Então, até aqueles que são mais evoluídos do que nós, eles sentem isso. Porque você demora muito tempo se preparando para reencarnar. Aí você reencarna, se ajusta aqui no período da infância, vive a sua vida inteira e aí depois você tem que desencarnar. Aí é um outro processo, então leva tempo também. Então a gente fica meio bagunçadinho, até os mais elevados. Só que para eles é num piscar de olhos, né? Para nós ainda não. Sim. Não dá para comparar, né, Dulce? Cada um é um caso diferente. É mesmo que a morte, assim, a morte não, o desencarne seja semelhante, né, por exemplo, por uma doença, mas a gente não sabe o que aqueles espíritos vivenciaram. Então, o desencarne deles é diferente, nunca vai ser igual, nem o nosso nascimento, nem o reencarne é igual. Quando estamos dotados de uma pureza de consciência, essa não impede a nossa lucidez. Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente quando vivemos essas leis, do modo que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. Depois da divulgação da doutrina espírita na Terra, os espíritas e os espíritos encontraram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Os que já se encontravam fora do corpo, vagando por aí, sem o verdadeiro conhecimento da verdade, foram esclarecidos, e muitos deles hoje trabalham nas fileiras dessa filosofia maravilhosa e santa, capaz de devolver a vida às criaturas mortas por ignorância. Então, a doutrina também ajudou aqueles que já estavam desencarnados e que não tinham conhecimento. Não é só para nós, para todos. O Espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo e mostra a todos os caminhos do amor, que na Terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. O homem bom, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao abeirar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade, por saber que os que já se foram com os mesmos ideais o estão esperando, como bom combatente que venceu a si mesmo. E aí a gente lembra de Chico, de Divaldo, né, que foram
missão cumprida. Que possamos nós, né, poder partir com consciência tranquila de que fizemos o melhor que pudemos. São duas forças imprescindíveis na vida da criatura: conhecer e praticar. Conhecer o valor do perdão, mas perdoar. Conhecer as belezas da gratidão e ser grato aos benefícios recebidos. Conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo em todos os aspectos. Conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno. Sentir e entender que o amor é a vida, mas amar sem distinção. Essas diretrizes nos levam à verdadeira libertação. E se praticarmos todos esses preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida. E essa vida pulsa na vida de Deus. Ai, que lindo. Eu fico emocionada com umas coisas dessas. É muito bom e nobre que conheças a doutrina espírita. No entanto, certifica se a estás entendendo como ela é, com profundas ligações com nosso Senhor Jesus Cristo. Se os teus sentidos encontraram o Cristo nela, vá em frente, seguro de que nunca errarás o caminho para Deus por esse prêmio. Não obstante, se ela te faltar durante a vida, busca entender o que a dor quer te transmitir, ou então que ela quer te ajudar a permanecer consciente em todos os transes, principalmente na passagem do mundo físico para o espiritual. Juntemos nossas forças para conhecer e para viver o que aprendemos de bom mediante os nossos esforços no dia a dia. Então, se por um acaso a dor nos chegar nesse momento, que possamos entendê-la que ela não é para castigar, ela não é para punir, mas é para nos reajustar, nos realinhar com as leis naturais. E findamos essa parte. Agora, nós vamos aqui, ainda no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, que vai falar da pluralidade das existências. E o primeiro item vai tratar da reencarnação. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os espíritos dizem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Quantos milênios? Fosse bom, né? Passar por várias existências, não dá para fazer tudo. Como que eu vou desenvolver todo o amor, toda a caridade, toda a justiça, me livrar do egoísmo, da vaidade, tudo numa encarnação só? Não dá tempo. 166A. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? E eles respondem, ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, para se depurar, ela precisa passar por várias reencarnações. Não tem como. Não que não exista progresso enquanto estamos lá. Nós progredimos, trabalhamos, estudamos, mas o embate mesmo é aqui, é na matéria. É a prova prática. A gente vai lá, estuda e vem aqui pôr em prática. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância, em que eles mesmos
se encontrem. Esse é o seu desejo. Então, os que desconhecem por ignorância e querem que a gente também entre na onda deles. Era para ter mais uma. Tá faltando uma, gente. Ele fez 3 perguntas. Eu repeti, desculpa. Comentário do Miramês. Tem algum aqui pertinho? Não tem, né? Na próxima aula, então. Esse não, esse é o segue-me. Vem o comentário agora de Miramês. A pluralidade das existências é um fato em todos os reinos onde palpita a vida. Então, onde tem vida, tem reencarnação. A mônada espiritual desperta e passa a recolher experiências em corpos variados. Aí eu fui procurar o significado de mônada. E eu achei aqui nesse site o Consolador que na biologia, mônada significa organismo simples ou muito pequeno. Na zoologia, gênero de infusórios, infusórios microscópicos. Esses infusórios são zoófitos microscópios de consistência gelatinosa que vivem nos líquidos. Na filosofia, designa a união perfeita do espírito e da matéria, conforme teoria que remonta a Pitágoras ou de acordo com as ideias de, eu não sei pronunciar esse nome, gente, me desculpe, Leibniz. Ou seja, a mônada é uma substância simples, criada desde o princípio, inacessível a quanto existe e incorruptível, mas sujeita a evoluções e desenvolvimento até alcançar o intelectual. O termo mônada não aparece nas obras da codificação da doutrina espírita, mas é utilizado por André Luiz em sua obra intitulada Evolução em Dois Mundos, psicografada pelos médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Então, se alguém quiser, tem assim uma explicação bem detalhada, e ele cita vários trechos desta obra em que a palavra mônada é mencionada. E aí eu achei essa imagem, dizendo que aqui no princípio somos mônada, e depois nós vamos adquirindo alma. Aí são vários processos até chegarmos na fase hominal, onde temos a nossa personalidade. Então, a mônada espiritual desperta e passa a recolher experiências em corpos variados. O que podemos falar é que a alma dorme na pedra, em processos que ainda muitos não entendem. Mas o tempo haverá de conferir a todos o conhecimento dessa modalidade de avanço espiritual. Então, bem lá no princípio das mônadas, quando éramos mônadas, vivemos na pedra. Sim, ela sonha no vegetal. Também se virá a saber quais os processos desses sonhos e por que esse estágio. Muito difícil, não dá para... Eu tentei, eu não consigo assim mensurar, entender que passei por esse processo, né, de pedra, depois já vivenciamos isso, pedra, vegetal, animal, deixa passar que essa parte eu já falei, age no animal, com inumeráveis movimentos, buscando por meios instintivos os próprios dons guardados no coração. Finalmente, a alma desperta no homem, onde, com um certo tempo, alcança a razão e se ilumina no super-homem, em busca da angelitude, que é o nosso destino final, a perfeição. Eis porque não se deve negar a reencarnação, verdade das verdades, que marca a chama divina com todas as experiências do saber e do amor. As reencarnações são incontáveis, passando-se de mundo para mundo, a ascender ao infinito.
o espírito vai se despojando da animalidade e acordando para o Criador, com recursos valiosos capazes de lhe fazer sentir a felicidade. Muitos perguntam, por que a reencarnação? Por que reencarnar? Não poderia o espírito despertar os seus valores sem ela? Será que eu não poderia chegar à angelitude sem a necessidade? Aí ele diz assim, claro, que se Deus quisesse, poderia. Acontece que foi ele mesmo o criador destas leis das vidas sucessivas. Sim, ele sabe disso. E através dos mundos. Porque a gente não mora só neste planeta, já vivenciamos em outros. Já vivenciamos em muitos outros. E virão muitos outros. A partir de nós evoluirmos, nós vamos galgando mundos mais evoluídos e mais felizes. E nós ainda não temos capacidade, maturidade para entender, assim, para entender Deus. Por que Deus definiu que seria assim? Porque Ele é a inteligência suprema. Só Ele que sabe. Nós não sabemos. Não temos condições ainda. Criou o Senhor o espírito simples e ignorante, para que ele, por esses processos estabelecidos pela lei universal, fosse despertando e recolhendo experiências grandiosas através de reencarnações, sem conta. Se o Criador é todo poderoso e todo saber, não iria errar, criando uma lei como essa. Estudemos, pois, os nossos caminhos, de modo a nos facultar a viagem pelos processos das vidas múltiplas. Se procurarmos meditar nas reencarnações, reconheceremos a justiça que se manifesta nos enfermos e doentes, pobres e ricos, primitivos e civilizados, enfim, em todas as diferentes situações dos homens no curso da vida. Tudo na vida retorna a outro corpo, obedecendo à lei imutável do progresso. Então, só através das reencarnações para entender por que nessa eu vinha com essa dificuldade e o outro não tem a mesma dificuldade que eu. Por que a Mariane, por exemplo, tem determinadas facilidades que eu não tenho? Eu preciso entender o processo da reencarnação para entender por que isso tudo acontece. Então, assim, estudar isso e ter a certeza de que Deus fez tudo certinho. Não temos que questionar o porquê dele ter feito assim. Às vezes eu fico pensando assim, será que o Haroldo, que é assim, expert em estudos bíblicos, sim, ele já lançou, né? São 2 volumes falando do Evangelho de João, tradução dele assim, fiel ao original. Será que ele é fácil de entender? Será que Será que a inteligência dele já dá conta de abarcar tudo isso? Teríamos que conversar com ele. Haroldo, por favor. É muito complexo. Será que porque, olha, ontem eu estava fazendo celular, ficava assim, a letra, está escrito na Bíblia, está escrito, não é literalmente o que o Cristo falou. Foi escrito por homens, né? Escrito por homens, né? São relatos. Aí é que está a história.
Então, Aí você fica assim, se questionando. aí, será? Ainda tem um tempinho. Os caminhos traçados por Deus não serão nunca desviados pela vaidade dos homens, que caem pela própria falta de consciência. As vidas sucessivas são incontáveis, da pedra à árvore, dela ao animal e do animal ao homem. É uma extensão de tempo que se perde na noite dos milênios, mas o espírito é o mesmo, dentro da sua substância divina, como divina essência de Deus. Também nós, desencarnados, ainda que já possuindo relativo conhecimento adquirido na escola do tempo, não nos conhecemos direito e pesquisamos a nossa gênese, buscando a glória de Deus pelos seus feitos inimitáveis. Ou seja, nem eles, que são superiores a nós, eles não se conhecem e não conhecem as leis divinas num todo. Você ia falar alguma coisa, Vera? Não? O que precisamos mais urgente para o nosso bem é procurarmos entender e viver o amor, com as suas inumeráveis divisões, para que a nossa consciência se tranquilize em todos os seus aspectos de vida. Devemos pensar na reencarnação e ler tudo sobre tal lei divina, meditando sobre as múltiplas existências que já tivemos e procurando melhorar a nossa vida, baseando-nos na vida de Jesus, para que o Cristo possa despertar em nossos corações, indicando-nos o caminho do céu da consciência. Então, é isso que nós precisamos fazer, e não ficar questionando Deus. E eu vou parar por aqui. Semana